Fala, rapaziada. Junho de 2025, Lewis Hamilton já está na Ferrari. A Mercedes finalmente tem seu novo protagonista em George Russell. E o que a gente vê? Um carro que não domina, um piloto que não deslancha como o esperado. A narrativa era clara, Hamilton saiu. Agora o caminho está livre para Russell brilhar. Mas, e se eu disser que essa é a maior ilusão da Fórmula 1 atual? Que mesmo sem a sombra de um heptacampeão, Russell não vai alcançar o tão sonhado título mundial? Por que esse tema importa agora? Porque a gente está vivendo um ponto de virada. A Mercedes, que era sinônimo de hegemonia, virou uma equipe em busca de si mesma. E o Russell, que era a grande promessa, está se tornando a personificação desse limbo. Não é só sobre um piloto, é sobre a mentalidade de uma equipe. E o que realmente é preciso para ser um campeão nesse esporte. Eu vou te dar os fatos e a minha opinião sincera sobre por quê. George Russell pode ser um ótimo piloto, mas não o campeão que a Mercedes precisa. Vamos começar com o mais óbvio, os resultados. Depois de mais de uma temporada como primeiro piloto, sim, entre aspas. Porque a Mercedes nunca admitiria isso formalmente. Onde estão os títulos? Onde estão as múltiplas vitórias que nos fariam dizer, esse cara é um campeão? Estamos em junho de 2025, Hamilton está na Ferrari. Russell é o cara. Mas o desempenho da Mercedes, mesmo que com alguns picos, está longe da era dominante. E o que Russell entregou como líder? Para ser campeão, você não pode ser apenas um bom piloto. Você precisa ser o piloto, aquele que arranca resultados de um carro mediano, que capitaliza em cada oportunidade. Russell teve momentos, sim, mas falta a consistência brutal de um Schumacher, de um Hamilton, de um Verstappen. Ele não tem a capacidade de transformar um carro bom em um carro campeão, ou de levar um carro mediano além do seu limite esperado. Quantas vezes a gente viu ele perder a chance de ouro? E a pergunta é, por quê? A gente sempre ouviu que George Russell era o Meston Saturday, o gênio da classificação. Mas o que isso te dá no domingo, quando o campeonato é decidido? Onde estão as atuações dominantes? A capacidade de gerenciar uma corrida inteira sob pressão, de se impor em duelos roda a roda quando realmente importa? Ele é sólido, sim. Confiável, sim, mas campeões não são apenas sólidos e confiáveis. Eles são implacáveis, são predadores. E aqui chegamos ao ponto crucial, o estilo de pilotagem. George Russell é um piloto técnico, cerebral. Ele trabalha o carro, entende os dados, busca a perfeição na volta ideal. E isso é fantástico para um engenheiro de pista. Mas para um piloto de Fórmula 1, especialmente um que almeja o título, isso pode ser uma armadilha. Lewis Hamilton, mesmo no auge, não era apenas técnico. Ele tinha um instinto selvagem, uma capacidade de improvisação, de extrair algo a mais do carro que nem os próprios engenheiros entendiam. Era uma arte, não uma ciência exata. Russell, por outro lado, parece depender muito de um carro perfeito para ele. Se o carro não se encaixa no seu estilo cirúrgico, ele sofre. A gente viu isso diversas vezes. Quantas vezes ele reclamou do carro? Quantas vezes ele parecia incapaz de se adaptar a uma condição adversa ou a um acerto que não era o ideal para ele? Será que um campeão mundial pode se dar ao luxo de não ser versátil o suficiente para se adaptar a qualquer carro, a qualquer condição? Hamilton tinha a capacidade de forçar o carro a fazer o que ele queria, mesmo que não fosse o ideal. Russell tenta persuadir o carro, e numa F1 onde a margem é mínima, essa diferença é crucial. O instinto de Hamilton de se arriscar, de tentar manobras improváveis, de ir além do limite do bom senso às vezes, rendeu títulos. O método de Russell, embora louvável, carece dessa faísca de genialidade imprevisível, que separa os campeões dos bons pilotos. Um campeão não é apenas um piloto, é um líder. É alguém que inspira a equipe, que atrai o foco dos engenheiros, que consegue puxar todos para cima. Mesmo quando as coisas vão mal, Hamilton era esse cara. Ele criticava quando precisava, mas sempre com a equipe ao lado. Ele defendia a Mercedes com unhas e dentes. Ele era a voz da equipe, dentro e fora da pista. Russell, a gente vê, ainda não tem essa aura. Ele é respeitado, sim,
mas falta aquela liderança inquestionável. E isso se reflete na pressão psicológica. O peso de ser o novo Hamilton na Mercedes é monstruoso. Ele chegou com uma promessa, o futuro. Mas agora, com Hamilton fora, a pressão é 100% sobre ele. E a gente tem visto ele cometer erros sob pressão. Erros pequenos, sim, mas em um esporte onde milissegundos importam. Esses erros são gigantes. Lembrem-se das palavras no rádio, da frustração explícita. Um campeão tem que ser um muro de gelo por fora, mesmo que por dentro esteja um vulcão. Russell ainda não dominou essa arte. Ele é jovem, sim, mas o tempo na F1 é implacável. E o relacionamento com a equipe é vital. Ele se dá bem com a equipe? Parece que sim. Mas existe aquela conexão quase simbiótica que Hamilton tinha com a Mercedes. Aquela lealdade que transcende o contrato, aquele nós contra o mundo que o levou a tantos títulos. Ainda não. Um campeão não é apenas um empregado. É um parceiro, quase um coautor do sucesso da equipe. E para a Mercedes, que está buscando uma nova identidade pós-Hamilton, essa figura de liderança é mais vital do que nunca. Russell tem o potencial para ser um bom líder. Mas falta a experiência, a voz, a convicção inabalável que os grandes campeões possuem. E se a gente não bastasse, tem um tsunami de novos talentos vindo aí. O nome mais falado na órbita da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. Um fenômeno, um moleque que está quebrando recordes, que a Mercedes investiu pesado e que está sendo preparado a dedo para a F1. Vocês acham que a Mercedes vai esperar para sempre por um Russell, que não entrega o que se espera de um campeão? A F1 não tem paciência para quem não corresponde. Se Antonelli continuar subindo nas categorias de base, com o mesmo ritmo impressionante, a pressão sobre Russell vai se tornar insuportável. Ele não vai ter a paz que Hamilton tinha de ser o piloto inquestionável. Ele estará sempre sob a mira, sempre com a faca no pescoço. E isso, psicologicamente, é devastador para um piloto. E isso nos leva ao papel da Mercedes pós-era Toto Wolff Hamilton, onde a Mercedes está caminhando. Toto Wolff, embora ainda seja o chefe de equipe, já não tem a mesma energia e o mesmo controle absoluto de outrora. O legado de Hamilton se foi. A equipe está em uma transição, em busca de uma nova identidade técnica e filosófica. O carro não é o mesmo. A cultura não é a mesma. A Mercedes precisa de um catalisador, alguém que una a equipe e a impulsione para frente. Eles precisam de um campeão para reconstruir. E a questão é, Russell é esse catalisador? Ou ele é mais um sintoma dessa fase de incerteza, sem a dominância técnica de antes? A Mercedes precisa de um piloto que compense as deficiências do carro, com genialidade pura. E, até agora, Russell não demonstrou ter essa capacidade de salvar um projeto ou de carregar a equipe nas costas, quando o carro não é o melhor. Ele é um excelente piloto para um carro dominante. Mas e se o carro não for dominante? Então, galera, é isso. Por mais que a gente queira acreditar no conto de fadas, por mais que a saída de Hamilton tenha aberto uma janela teórica, a realidade é dura. George Russell pode ser um piloto extremamente talentoso, um Mestel, Sareren de altíssimo nível, e até mesmo um vencedor de corrida ocasional, mas para ser um campeão mundial na Fórmula 1, especialmente nesta nova era da Mercedes, é preciso algo mais. É preciso aquela faísca de genialidade bruta, aquela adaptabilidade camaleônica, aquela liderança inabalável e, acima de tudo, aquela mentalidade de eu sou o melhor e vou provar isso, não importa o carro. E, até agora, George Russell não mostrou ter todos esses elementos no pacote completo. Ele está cercado por pressão, pela sombra de um legado e pela ascensão de novos nomes. E a Mercedes, por sua vez, está em um momento de reconstrução. Será que a equipe vai conseguir reconstruir um carro campeão antes que o Russell perca o brilho? Ou antes que um novo talento como Antonelli chegue e reivindique o seu lugar? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que eu estou sendo muito duro? Que o Russell ainda pode virar o jogo e ser campeão? Ou concordam que a Mercedes e ele estão em um beco sem saída para o título mundial? Vamos debater, porque a F1 de 2025 está mais interessante do que nunca. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder as próximas análises pé na porta. Valeu, e até a próxima!